Rapaziada, é o seguinte, o De La Cruz é um jogador problema pro Flamengo. E vocês sabem o porquê. Vocês que são torcedores do Flamengo, vocês já entenderam que o De La Cruz é um projeto que deu errado no Flamengo. É um projeto fracassado. Não significa que o jogador é fracassado, mas a passagem dele pelo Flamengo é um fracasso. Diante do esforço que o Flamengo fez para contratar ele e o pouco retorno que o Flamengo teve. Temos aqui no portal Terra a notícia que o De La Cruz aceitou proposta para deixar o Flamengo e as diretorias dos clubes vão conversar. Quais clubes são esses? Obviamente, um deles é o Flamengo e o outro eu vou trazer aqui no vídeo para vocês. Fiquem atentos, porque sim, podemos estar próximo do adeus de Nico de la Cruz do Flamengo. Lendo aqui a matéria, é o seguinte: esta janela de transferências internacional pode fazer o Flamengo perder um jogador importante no seu elenco. Eu não sei se é tão importante assim. Nicolas de la Cruz. O Penharol manifestou interesse em contratar o meio-campista e já recebeu um ok dos representantes do uruguaio. Em outras letras, o Nico de la Cruz topou sair do Flamengo, o Penharol já está conversando com a diretoria do Flamengo e esse negócio pode ser tocado daqui em diante. Tudo isso porque nós temos detalhes dessa provável investida uruguaia no De La Cruz. Acontece que o mesmo Portal Terra disse que, com o aceno positivo do jogador, agora os diretores vão conversar, né? O Penharol apresentou uma proposta de empréstimo por um ano sem opção de compra. Isso é importante falar. O Penharol tem sérias limitações financeiras. E eles não querem gastar muito dinheiro. Eles não têm muito dinheiro. Então eles querem um De La Cruz por empréstimo, provavelmente da metade desse ano até a metade do próximo, sem a opção de compra. Isso seria bom para os dois? Sim. O Flamengo aliviaria provavelmente uma parte da sua folha salarial, tiraria do elenco um jogador que pouco agrega, e o Penharol, né, dentro das limitações dele, teria um baita reforço lá para o time uruguaio. Só que o De La Cruz ele custou 18 milhões de dólares ao Flamengo, inclusive pagos à vista pelo River Plate. Ele pode sair de graça, assim, sendo cedido por empréstimo, porque ele não joga aqui. Cara, isso só reforça o quanto desvalorizado ele ficou nessa passagem pelo Flamengo. E é culpa dele, porque o time do Flamengo tá aí ganhando tudo. Campeão de Copa do Brasil, Libertadores, campeão brasileiro, vice-campeão mundial, perdendo pro Paris Saint-Germain, jogou Copa do Mundo de Clubes. E cadê o De La Cruz, cara? E cadê o De La Cruz? A gente não consegue falar do De La Cruz. Jogadores que são reservas, que alternam titulares e reservas, conseguiram de alguma forma ainda ter um lampejo no Flamengo. O Carrascal foi importante na semifinal contra o Racing, na Libertadores. Gonzalo Plata fazendo gol de título na Copa do Brasil, sendo fundamental no jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, no mata-mata da Libertadores. Pô, a gente consegue falar aqui. Everton Cebolinha chegou a ser líder de assistências do Flamengo. Luiz Araújo, sempre tendo seus bons momentos. Cadê o momento do De La Cruz? Não teve. E até em cima disso, eu vou passar aqui um pouco, em cima da carreira dele no Flamengo. Por quê? O De La Cruz aqui, como vocês podem ver, ele está se aproximando do 100º jogo no clube. Ele tem 94 jogos e apenas 4 gols marcados. No Campeonato Brasileiro, ele jogou 10 partidas, uma como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. A média dele é de 6,5. É uma média muito abaixo do esperado. E na temporada, ele tem 19 jogos pelo Flamengo, um gol e uma assistência. É muito pouco, tá? Como eu disse, 10 jogos no Brasileiro, nenhuma participação em gol. 4 jogos na Libertadores, nenhuma participação em gol. 2 jogos no Carioca, um gol marcado. Um jogo na Copa do Brasil contra o Vitória, uma assistência. E um jogo na Supercopa, um jogo na Recopa, 0 participações em gols. Esses números são muito modestos, é uma temporada de fato muito ruim do De La Cruz. Engraçado que quando ele chega no Flamengo, ele não é de todo um fracasso. Ele faz 41 jogos, 2 gols, ele nunca foi um grande artilheiro, tá? Mas fez 2 gols e 6 assistências, número bacana. Depois ele cai muito de rendimento em 2025, 34 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. E nessa temporada, 19 jogos, 1 gol e uma assistência. Também trazendo aqui pra vocês o histórico de lesões do De La Cruz. Eu vou fazer um recorte aqui das lesões dele no Flamengo. Porque o que acontece? Aqui no Flamengo, ele tem, já em 2024, um problema no joelho, que aí ele perde 10 dias, normal, ok? Em 2025, aliás, ainda em 2024, uma lesão na coxa, 19 dias fora. Ainda em 2024, outra lesão na coxa, mais de um mês fora, 36 dias. E aí a gente já entra em 2025. 41 dias fora, 31 dias fora, aí tem 8 dias fora, 6, 12, 22. Vocês estão vendo que não tem uma lesão muito grave. Não é um jogador que está o tempo todo, assim, rompendo coisa, enfim, etc. A maioria das suas lesões são fadigas, problemas físicos, problema no joelho, coisas normais de um atleta. Mas são lesões que vão interrompendo a sequência dele e ele não consegue nem ser cotado como titular. O De La Cruz, quando ele chega no Flamengo, ele chega com a expectativa de ser o titular do Flamengo. Muito se falava, vocês são encantados com a Arrascaeta? Imagina o cara que coloca ele no banco na seleção. E é o De La Cruz. E ele não conseguiu jogar.
E mesmo assim, não adianta nem falar que o elenco do Flamengo era ruim, que o time estava em crise, que não tinha gestão. O Flamengo ganhou tudo neste período. As maiores conquistas da carreira do De La Cruz são no Flamengo. E dificilmente ele vai conseguir isso em outro lugar. Mas ainda assim, o De La Cruz não consegue jogar. É impressionante. Ele consegue jogar de alguma forma, entra no segundo tempo, jogando 15 minutos, 20 minutos. Mas ainda assim, não é um jogador que faz a diferença, como a gente imaginava que ele faria. E isso é triste, porque eu tinha muita expectativa no De La Cruz. Sempre achei ele muito bom. Eu adorei quando o Flamengo contratou o De La Cruz. Mas, né, não consegue. E aí, só pra gente encerrar esse giro de notícias do De La Cruz, saiu no próprio portal Terra que o Flamengo ainda vai receber uma quantia por ele. Não é do Penharol, porque, repito, as conversas com o Penharol são por empréstimo sem opção de compra, onde o Penharol não pagaria nada pelo empréstimo. Talvez arcaria com os custos do salário dele, enfim. Mas aqui, o Terra diz que o Flamengo vai receber um dinheiro pelo De La Cruz por conta, né, da participação dele na Copa do Mundo. Aí diz aqui que a entidade, né, que a FIFA, recompensa as equipes que cedem jogadores durante o Mundial. A gente já sabia disso, mas só confirmando aqui os valores. No caso de Nico de la Cruz, foram 34 dias de ausência do Flamengo para defender o Uruguai. O jogador rendeu 5 mil dólares por dia, somando 170 mil dólares, 870 mil reais. Isso é menos do que 1 milhão, mas assim, é um dinheiro, né? É um dinheiro. Qualquer dinheiro é bem-vindo hoje em dia, independente da fase financeira do clube. O próprio De La Cruz está sendo negociado aí, provavelmente sem custos, com o Penharol. Então o Flamengo recebe aí uma quantia, digamos que razoável, né? Pela participação do jogador. O Uruguai foi muito mal, poderia ter rendido muito mais ao Flamengo, mas fica essa curiosidade aí. Sobre a saída do De La Cruz, eu sou a favor de que ele saia, sou a favor de que o jogador tente respirar novos ares. Já tá há 3 temporadas no Flamengo, nunca foi sequer cotado para ser titular no clube, deveria ser. O Flamengo está muito bem servido na posição. De volante nós temos o Eric Pulgar, o Everton Araújo, Jorginho, o Lucas Paquetá. Enfim, o Flamengo hoje tem um elenco muito bem recheado para a função. O De La Cruz fica meio que escanteado, não consegue jogar, joga pouco, não pode jogar gramado sintético. Enfim, o Flamengo hoje acho que se livra do De La Cruz, podendo abrir brecha para outros nomes, talvez no elenco, reforçando, brilharem no time. É um empréstimo, então ele já tem data até pra voltar, provavelmente pra fazer aí seu último período no Flamengo, ou se ele mandar bem lá no Penharol, de repente ser revendido pra um outro clube, em definitivo. Mas enfim, eu acho que o Flamengo deveria aceitar, ainda que pelo menos o Penharol arcasse com os salários dele. Pelo menos isso, tá? Penharol, se vocês não puderem arcar o salário do jogador que vocês querem, tá duro dorme, né? Aí eu acho que não é interessante. Mas pelo menos isso. E se o Flamengo conseguir uma certa indenização, né, um certo dinheiro ali pelo empréstimo, melhor ainda, mas se não, pelo menos o Penharol arcar com os salários, eu já acho que fica um pouco mais interessante. O que vocês acham? O De La Cruz de fato tem que sair do Flamengo? Ou vocês acreditam numa reviravolta na carreira do De La Cruz no mais querido? Quero que vocês comentem aqui, de fato, o que define a passagem de De La Cruz no Flamengo. Então deixem aí nos comentários se vocês são fã ou não do De La Cruz, se vocês querem ele fora do Flamengo ou não. Também aproveito, deem like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Todo dia eu tô trazendo assunto de futebol aqui pra falar de Flamengo com vocês. Um forte abraço, tamo junto, valeu!